Os Toiros na Rádio, com Mário Rodrigues. Todas as quintas-feiras no Rádio Clube de Angra. No dia 29 de janeiro, o mundo da tauromaquia portuguesa perdeu outro dos emblemas mais poderosos. Nesse dia, morria José Júlio, matador de touros, vítima da Covid-19. Foi enterrar no domingo, dia 31, data em que celebraria 86 anos de vida. José Júlio merece todas as palavras, já que a sua arte, a de torear, é reconhecida em todo o planeta taurino. Sobre o matador de touros dos olhos azuis, Francisco Morgado escreveu o seguinte há 5 anos, quando José Júlio celebrava o 81º aniversário. José Júlio nasceu em Vila Franca, à beira do Tejo, rio que aprendeu a conhecer de olhos fechados, numa liberdade de infância que acabou por lhe moldar a personalidade. Quando um dia lhe perguntei por que gostava de olhar o rio, limitou-se a dizer que era da paisagem que estava sempre a mudar. É como a nossa vida. As memórias de seu pai resumiram-se a pouco mais do que um capote velho que tinha debaixo da sua cama. Ficou órfão apenas com 3 anos de idade. Queria honrá-lo, mas muitas vezes duvidou, sobretudo pela forma como lhe correu o primeiro encontro que teve com um bezerro do outro lado do rio. Tão atabalhoado e tão mal andou, que ficou em pânico por poder vir a ser motivo de chacota na vila onde tudo se sabia. A Vila Franca de Xira daquele tempo era sedutora, havia fantasias e divertimentos, mas também poucas oportunidades para quem queria começar no toureio. Só os restos das ferras e pouco mais. Os tentaderos dos lavradores eram apenas para as figuras. A terra da sua naturalidade era, aliás, marcada por algumas circunstâncias singulares. Do Largo do Chafariz para baixo era a Rua dos Varinos, dos pés descalços, das brincadeiras dos miúdos do povo, das imaginárias touradas na rua. Para cima era outra coisa. No Café Central não entrava. Estavam lá os grandes aficionados, os ganadeiros, os lavradores. Eram de outra classe social e ele não se atrevia a cruzar a porta por timidez. Esperava na rua que ali afixassem os telegramas que traziam notícias das corridas com os toureiros portugueses. José Júlio não renega as suas origens, mas também diz que se foi em Vila Franca que nasceu, foi na Gulgã que se fez toureiro. E na casa do grande mestre Patrício Cecílio, obreiro de toureiros, alguns dos quais foram figuras maiores da nossa tauromaquia. Devo-lhe tudo e foi dele o meu arranque para esta vida de toureiro que agarrei com as 2 mãos. José Júlio vestiu o seu primeiro traje de luzes em Santarém e, com a fome de toureio que tinha, montou o comboio e não mais o largou. Aficionados do Ribatejo juntaram algum dinheiro e conseguiram promover a ida de José Júlio para Sevilha, onde ficou sob os olhares de Andrés Gago. Tempo de pensões baratas que dividiu com Rafael de Paula e Emílio Oliva. Treinos até ao desfalecimento e tanta fome, que acabaram os 3 no sanatório com toque nos pulmões. Lembra-se ainda das sopas de feijão e dos ovos estrelados. E era só.
Dificuldades eram muitas, mas o acicate ainda era maior. Arrimar-se sempre e fazer-se notar era o lema, com voltaretas nas capeias, mas quando vinham as corridas em praça, estava mais do que preparado. Os toureiros eram então artistas, atores, e era nos palcos das corridas que se faziam notar. José Júlio aportou ares sevilhanos com o seu toureio de capote. Pepe Luís, que aprendeu de Chicoelo e Esto de Galhito, dizia-lhe que era hora do português também aprender com ele. E no momento da verdade, José Júlio não falhou. Apresenta-se de novilheiro na Maestranza, em Sevilha, e corta 2 orelhas a um novilho de quadri. É repetido e volta a sair pela Porta do Príncipe, glória maior para os toureiros que ali jogam a vida. Ainda de novilheiro, entra em Madrid para lhe dar uma corrida Conde de la Corte, conseguindo não só cortar uma orelha, como garantir os ferros de Galhache ou Tassara para a sua apresentação em Las Ventas como matador de touros, para confirmar a alternativa na temporada seguinte. Os seus apoderados insistem que José Júlio só deve torear em Espanha, não se distraindo com eventuais compromissos em arenas portuguesas. Mas o menino rebelde, o pássaro à solta, o admirador do rio, porque a paisagem muda todos os dias, bate o pé, abre a porta da gaiola e grita que não pode abandonar a póvoa do Varzim, Figueira da Foz, Lisboa, Vila Franca, Santarém, Montijo, Moita e outras praças. Conhecendo como conheço a história de José Júlio, com tudo o que ela tem de mágico, sob o ponto de vista artístico e de terreno no dia-a-dia do homem, posso afirmar que ele foi, e porventura será ainda, um homem feliz. Gosta de recordar os momentos bons, mas não se furta à realidade, porque a vida não pode ser reescrita à vontade do seu protagonista. Partilhou ambientes que povoaram os seus sonhos de menino. Ambientes de grandeza, ilusão, medos, incertezas, glória e consagração. Do respeito e idolatria que tinha pelo Manuel dos Santos, passar a ser seu amigo íntimo foi algo que o completou como homem que realizou um sonho. Sem nunca esquecer as suas humildes origens, do mal que passou, de nada se queixa, pois tudo aceitou com a naturalidade de um percurso que tinha de ser feito. O toureiro dos olhos azuis foi um homem de sucesso na noite de Lisboa, porque o tempo daquele tempo era feito de grandeza e classe. As casas de fado, as festas nas residências dos grandes lavradores, a Tágide, o Estoril e Cascais, tudo concorreu para que José Júlio se apaixonasse por Lisboa. Ele também tinha as suas namoradas, mas como investiu toda a sua paixão no touro, sempre disse que não podia ir mais além. Agora, aos 81 anos, José Júlio já não tem gaiola nem grades por perto, nem delas precisa. Imagino-o em Vila Franca de Xira, frente ao rio, passeando pelas ruas do jardim, olhando até onde a vista o deixa alcançar, metido entre as memórias da sua vida, lançando aqui e ali imaginários lances de capote ou muleta aos touros que lhe aparecem, trazidos pelas brisas da tarde. Se lhe virem um olhar vivo e um sorriso no rosto, foi o pássaro que lhe veio dar um pio, porque os toureiros são eternos. Com estas palavras encerra a crónica dedicada à memória de José Júlio, matador de touros.
Toiros na Rádio estará de volta na semana que vem. Até lá, passem bem. Os Toiros na Rádio com Mário Rodrigues. Todas as quintas-feiras no Rádio Clube de Angra.